Um encontro no elevador de um prédio comercial mudaria para sempre a vida de duas pessoas que jamais deveriam se cruzar. Às vezes, o destino nos coloca frente a frente com aqueles que mais precisamos, mesmo quando não conseguimos enxergar além de nossos próprios preconceitos. Antes de começar essa viagem emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando. E aproveita e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. A manhã ensolarada em Niterói começou como qualquer outra para Diego Montenegro. Aos 45 anos, ele havia construído um império no setor de construção civil, que se estendia por todo o estado do Rio de Janeiro. Sua construtora Montenegro em Associados erguia os edifícios mais cobiçados da região, e ele sabia exatamente o valor de cada tijolo que colocava no mercado. Dirigindo seu Mercedes importado pelas ruas movimentadas do centro de Niterói, Diego sentia a satisfação familiar de quem dominava completamente seu mundo. O prédio comercial onde ficava seu escritório principal era um dos mais modernos da cidade, e Diego tinha orgulho de dizer que havia sido construído por sua própria empresa 3 anos antes. Cada detalhe do mármore italiano no lobby ao sistema de ar-condicionado de última geração havia sido supervisionado pessoalmente por ele. Era seu cartão de visita em formato de concreto e aço. Naquela manhã de março, quando o sol ainda não esquentava demais e a brisa do mar trazia um alívio agradável, Diego entrou no elevador do 10º andar com a mente já focada na reunião importante que teria com investidores japoneses. Sua empresa estava prestes a fechar o maior contrato da história, um complexo residencial que mudaria o skyline de toda a região. Estava conferindo os últimos detalhes no celular quando ouviu passos apressados e uma voz feminina chamando. "Espera, por favor." Diego olhou para cima e viu uma jovem correndo pelo corredor, carregando uma pasta de documentos e tentando alcançar o elevador antes que as portas se fechassem. Ela usava um uniforme simples de empresa de limpeza, tênis brancos gastos pelo uso constante, e tinha o cabelo preso num rabo de cavalo prático. Diego estimou que tivesse uns 20 e poucos anos, e automaticamente seu cérebro a catalogou como pessoal de serviço. Por um instante, teve o impulso de deixar as portas se fecharem. Afinal, ele estava atrasado, e pessoas como aquela jovem sempre tinham outros elevadores de serviço para usar. Mas algo na expressão determinada dela o fez hesitar e acabou pressionando o botão para manter as portas abertas. "Obrigada", disse ela entrando no elevador um pouco ofegante. "O elevador de serviço está quebrado hoje e eu preciso chegar ao escritório do 3º andar." Diego apenas acenou com a cabeça, voltando a atenção para o celular. A proximidade dela no espaço fechado do elevador o incomodava de uma forma que não conseguia explicar. Não era exatamente repulsa, mas uma espécie de desconforto social que sentia sempre que seu mundo se misturava com pessoas de outras esferas. Larissa Silva olhou discretamente para o homem ao seu lado. Mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, sabia exatamente quem ele era. Todo funcionário do prédio conhecia Diego Montenegro, o dono da construtora que ocupava 3 andares inteiros do edifício. Tinha fama de ser um patrão exigente, mas justo, embora ninguém ousasse se dirigir a ele diretamente sem ser convidado. Ela estava trabalhando como empregada doméstica para uma família no 3º andar há apenas 2 semanas, mas o emprego era crucial para ajudar sua mãe doente no tratamento de diabetes. Os remédios custavam quase todo o seu salário, mas Larissa nunca reclamava. Trabalhar era uma questão de dignidade para ela e fazia qualquer serviço honesto com orgulho. O elevador estava subindo normalmente quando, de repente, houve um solavanco e tudo parou entre o 3º e o 4º andar. As luzes piscaram uma vez e depois voltaram ao normal, mas o elevador permaneceu imóvel. "O que foi isso?" perguntou Larissa, olhando nervosa para o painel de botões. Diego pressionou o botão de emergência e esperou. Nada aconteceu. Tentou o 3º andar, depois o 4º. O elevador não respondia a nenhum comando. "Deve ser algum problema elétrico", murmurou ele,
mais irritado que preocupado. Essas coisas acontecem. Larissa olhou para o relógio. Se chegasse atrasada ao trabalho, poderia perder o emprego que tanto precisava. A família para quem trabalhava era conhecida por ser rigorosa com horários. Quanto tempo costuma demorar para consertarem? Perguntou ela. Depende, respondeu Diego secamente, ainda tentando fazer o elevador funcionar. Foi nesse momento que o destino decidiu forçar uma proximidade que mudaria suas vidas para sempre. Diego estava pressionando os botões com mais força quando o elevador deu outro solavanco, fazendo Larissa perder o equilíbrio. Ela esticou o braço instintivamente para se apoiar e acabou tocando o braço dele por alguns segundos. A reação de Diego foi imediata e devastadora. Como se tivesse sido queimado por algo repugnante, ele se afastou bruscamente e puxou um lenço de linho do bolso interno do paletó. Com movimentos que não deixavam dúvidas sobre seu nojo, limpou cuidadosamente o local onde ela havia tocado, como se tentasse apagar não apenas o contato físico, mas a própria existência dela. Pessoas como você deveriam aprender a manter distância, murmurou ele com desprezo, avaliando-a de cima a baixo de uma forma que fez Larissa se sentir menor do que nunca se sentira na vida. O uniforme simples, os tênis gastos, a pasta de documentos surrada, tudo foi catalogado e julgado naquele olhar. Para Diego, ela representava tudo o que ele havia lutado para deixar para trás. A pobreza, a falta de sofisticação, a necessidade de trabalhar com as próprias mãos. Larissa sentiu o sangue subir para o rosto, uma mistura de vergonha e indignação que a deixou sem palavras por um momento. Nunca na vida havia sido tratada com tanto desprezo, e a crueldade gratuita daquele gesto a atingiu como um soco no estômago. Eu só estava tentando não cair, disse ela, sua voz tremendo levemente. Não foi proposital. Claro que não foi, respondeu Diego com sarcasmo. Vocês nunca fazem nada propositalmente, não é? Sempre são apenas vítimas das circunstâncias. A arrogância na voz dele era tão densa que quase podia ser tocada. Larissa olhou para o homem à sua frente e viu algo que a entristeceu profundamente. Alguém que havia se tornado tão fechado em sua própria superioridade que havia esquecido completamente como ser humano. O senhor não me conhece para falar assim, disse ela com uma dignidade surpreendente. Não sabe nada sobre mim ou sobre minha vida. Sei o suficiente, replicou Diego friamente. Vejo dezenas como você todos os dias. Trabalham nos prédios que construo, limpam os escritórios que projeto, servem nos restaurantes que frequento. Todas iguais. Todas iguais? Repetiu Larissa, sua voz ganhando firmeza. O senhor acha que porque uso este uniforme, porque preciso trabalhar para sustentar minha família, sou menos pessoa que o senhor? Diego a olhou com surpresa. Não esperava que ela respondesse, muito menos com tanta eloquência. Em seu mundo, pessoas como ela baixavam a cabeça e aceitavam seu lugar na hierarquia social. A postura desafiadora de Larissa o pegou desprevenido. Não estou dizendo que você é menos pessoa, disse ele, tentando soar razoável. Estou dizendo que nossos mundos são diferentes. É melhor para todos quando cada um fica em seu lugar. E qual seria o meu lugar? Perguntou Larissa, cruzando os braços. Bem longe do meu, respondeu Diego sem hesitar. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Larissa olhou para aquele homem que claramente tinha tudo na vida, dinheiro suficiente para não se preocupar com contas no final do mês, roupas caras, um carro que custava mais que sua família ganharia em 10 anos, e se perguntou como alguém podia ter tanto materialmente e ser tão pobre espiritualmente. Deve ser muito solitário, disse ela finalmente, sua voz agora mais suave, quase compassiva. O quê? Perguntou Diego, confuso pela mudança de tom. Viver assim, explicou Larissa, separando as pessoas em categorias, decidindo quem merece seu respeito e quem não merece. Deve ser muito solitário não conseguir enxergar o valor nas pessoas, além de suas roupas ou seus empregos. Diego estava prestes a responder com algum comentário ácido, quando o elevador voltou a funcionar com um solavanco. As portas se abriram no terceiro andar e Larissa saiu sem olhar para trás.
Tenha um bom dia, Sr. Montenegro, disse ela antes que as portas se fechassem novamente. Diego ficou sozinho no elevador subindo até seu escritório, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, alguém havia olhado diretamente para ele e não vira o empresário bem-sucedido, as roupas caras ou o status social. Ela havia visto algo que o incomodava profundamente, um homem vazio por dentro. Chegando ao seu escritório no 10º andar, Diego tentou se concentrar na reunião com os investidores japoneses, mas a imagem de Larissa continuava aparecendo em sua mente. Não conseguia parar de pensar na forma como ela havia olhado para ele. Não com raiva ou mágoa, mas com algo muito pior: pena. Durante toda a apresentação do projeto residencial, enquanto mostrava plantas arquitetônicas e falava sobre lucros e retorno de investimento, Diego se pegou pensando nas palavras dela. Deve ser muito solitário viver assim. Por que aquela frase o incomodava tanto? A reunião foi um sucesso, como sempre eram. Os japoneses ficaram impressionados com seus projetos e garantiram que o investimento seria aprovado. Diego deveria estar comemorando, mas sentia um vazio estranho que não conseguia preencher com os parabéns dos colegas. Quando finalmente saiu do escritório no final da tarde, Diego tomou uma decisão impulsiva. Em vez de usar o elevador social, desceu pelas escadas de serviço. Não sabia exatamente por quê, mas queria ver se encontrava Larissa novamente. Talvez para provar para si mesmo que estava certo sobre ela. Talvez para entender por que não conseguia tirar aqueles olhos compassivos da cabeça. Mas quando chegou ao 3º andar, soube que ela já havia ido embora. Uma das outras funcionárias da limpeza lhe disse que Larissa sempre saía cedo para pegar 2 ônibus até chegar em casa, onde cuidava da mãe doente. Diego voltou para seu Mercedes no estacionamento privativo, mas em vez de se sentir superior como de costume, sentia-se estranhamente pequeno. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia conseguido fazê-lo questionar quem realmente era, por baixo de todas as camadas de sucesso e arrogância. Dirigindo pelas ruas de Niterói em direção à sua mansão na Barra da Tijuca, Diego Montenegro não fazia ideia de que aquele encontro de poucos minutos no elevador havia plantado uma semente que cresceria de forma a transformar completamente sua vida, e que muito em breve o destino voltaria a colocar Larissa Silva em seu caminho de uma forma que ele jamais poderia imaginar. O sol se punha sobre a Baía de Guanabara quando Diego chegou em casa, mas pela primeira vez em anos, toda a beleza e luxo que o cercavam não foram suficientes para silenciar uma pergunta incômoda que ecoava em sua mente. Quem era ele, realmente, quando tirava a máscara da superioridade? 3 dias depois do encontro no elevador, Diego Montenegro caminhava apressado pelas ruas movimentadas do centro de Niterói, discutindo asperamente ao telefone sobre a aquisição de um novo terreno na Zona Sul. O negócio valia milhões, e ele estava determinado a fechá-lo antes que a concorrência percebesse a oportunidade. Não aceito menos de 15 milhões pela área, gritava ele no telefone, gesticulando violentamente enquanto atravessava a rua. Se eles não podem pagar o preço justo, que procurem outro vendedor. Sua atenção estava completamente focada na conversa quando chegou à calçada em frente ao prédio onde ficava seu escritório. O degrau irregular que havia sido danificado na obra de reforma da semana anterior não foi percebido por ele, que pisou em falso e perdeu completamente o equilíbrio. A queda foi violenta e inesperada. Diego bateu a cabeça no meio-fio de concreto com um ruído seco que fez várias pessoas na rua se voltarem alarmadas. O telefone voou longe, despedaçando-se no asfalto, e ele ficou imóvel no chão, uma pequena poça de sangue começando a se formar sob sua cabeça. As pessoas passavam apressadas pela avenida movimentada, algumas parando para olhar curiosamente, outras desviando e continuando seus caminhos. Era o típico comportamento urbano. Ninguém queria se envolver com problemas de desconhecidos, especialmente quando poderia significar atraso em seus próprios compromissos. Larissa estava saindo do prédio depois de terminar seu turno de trabalho, quando viu a movimentação na rua. Inicialmente pensou que fosse apenas um acidente de trânsito comum, mas quando se aproximou para ver melhor, reconheceu imediatamente o homem caído no chão. Era Diego Montenegro,
O mesmo homem que havia a tratado com tanto desprezo no elevador 3 dias antes. Estava inconsciente, com sangue escorrendo de um corte na cabeça, e ninguém ao redor parecia disposto a ajudar efetivamente. Por um momento, Larissa hesitou. Seria fácil simplesmente continuar andando, fingir que não o tinha visto. Afinal, ele havia deixado bem claro que pessoas como ela deveriam ficar longe de pessoas como ele. Seria uma espécie de justiça poética, deixá-lo ali até que alguém de sua categoria social aparecesse para socorrê-lo. Mas Larissa não conseguia ser cruel, mesmo com quem havia sido cruel com ela. Sua mãe sempre lhe ensinara que fazer o bem não dependia de quem recebia a ajuda, mas de quem você era por dentro, e ela sabia exatamente quem era. Sem hesitar mais, Larissa se ajoelhou no chão sujo da rua ao lado de Diego. Verificou rapidamente se ele ainda respirava e sentiu alívio ao perceber que sim. O pulso estava fraco, mas presente, e a respiração, embora superficial, era constante. "Alguém chamou uma ambulância?" gritou ela para as pessoas ao redor. "Já chamaram", respondeu um homem que observava a cena de longe, mas disse que vai demorar uns 15 minutos por causa do trânsito. 15 minutos era tempo demais. Larissa podia ver que a respiração de Diego estava ficando mais irregular, e ela sabia que em casos de traumatismo craniano, cada segundo contava. Havia feito um curso básico de primeiros socorros na igreja de seu bairro e lembrava das instruções sobre ressuscitação cardiopulmonar. Verificou novamente o pulso de Diego e percebeu que estava ficando ainda mais fraco. Sem pensar 2 vezes sobre as implicações do que estava fazendo, Larissa inclinou a cabeça dele para trás, abriu sua boca e começou a fazer respiração boca a boca. Os lábios dela tocaram os dele repetidas vezes, enquanto ela soprava ar para dentro de seus pulmões, tentando manter a oxigenação até que os paramédicos chegassem. Entre uma respiração e outra, fazia compressões no peito dele, seguindo exatamente o ritmo que havia aprendido no curso. "Vamos", murmurava ela entre as respirações artificiais. "Não desista agora. Sua família deve estar te esperando em casa." Algumas pessoas ao redor começaram a murmurar comentários, alguns admirando a coragem dela, outros questionando se ela sabia realmente o que estava fazendo. Mas Larissa bloqueou todos os ruídos externos e concentrou-se apenas em manter Diego vivo. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foram apenas 8 minutos, a ambulância finalmente chegou. Os paramédicos assumiram os cuidados, elogiaram Larissa pelo procedimento correto que havia feito e confirmaram que, provavelmente, ela havia salvado a vida dele. "Você conhece esse homem?" perguntou um dos paramédicos enquanto preparava Diego para o transporte. "Apenas de vista", respondeu Larissa. "Trabalho no mesmo prédio que ele." "Bem, você pode ter certeza de que foi sua ação rápida que o manteve vivo", disse o paramédico. "Quer acompanhar até o hospital? Às vezes é bom ter alguém conhecido por perto." Larissa olhou para Diego sendo colocado na maca, ainda inconsciente, e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Vou sim." Durante o trajeto até o Hospital Santa Cruz, ela segurou a mão fria de Diego, enquanto os paramédicos monitoravam seus sinais vitais. Por algum motivo que não conseguia explicar, sentia-se responsável por ele, como se o destino a tivesse colocado naquele lugar, naquele momento exato, por alguma razão maior. No hospital, Larissa ficou na sala de espera, enquanto Diego era levado para exames. Os médicos precisavam verificar se havia fraturas no crânio ou hemorragia interna. Ela ligou para seu trabalho, explicando que chegaria atrasada no dia seguinte devido a uma emergência. E depois ficou ali, esperando notícias de um homem que nem sequer gostava dela. Foram 4 horas de ansiedade até que o Dr. Roberto Salinas saiu da sala de cirurgia com notícias. Diego havia sofrido uma concussão séria e precisara de alguns pontos na cabeça, mas não havia danos permanentes. Ele estava estável e consciente, embora ainda confuso devido ao traumatismo. "Ele está perguntando por você", disse o médico, olhando para Larissa com curiosidade. "Disse que tem algo importante para lhe dizer." Larissa foi levada até o quarto particular onde Diego estava internado. Ele estava pálido, com a cabeça enfaixada,
mas seus olhos estavam alertas quando ela entrou. Você, disse ele com a voz rouca. Foi você quem me salvou. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa, respondeu Larissa, aproximando-se da cama. Não, disse Diego, tentando se sentar na cama. A maioria das pessoas apenas teria passado reto, especialmente depois da forma como eu a tratei no elevador. Larissa permaneceu em silêncio, esperando ele continuar. O médico me contou o que você fez, continuou Diego, sua voz carregada de emoção. Respiração boca a boca, massagem cardíaca. Você literalmente me trouxe de volta à vida. É o que qualquer pessoa decente faria, insistiu Larissa. Mas eu não fui decente com você, admitiu Diego, evitando seu olhar. Fui cruel e preconceituoso. Você tinha todos os motivos do mundo para simplesmente seguir seu caminho e me deixar ali. Larissa se sentou na cadeira ao lado da cama. Minha mãe sempre me ensinou que fazer o bem não depende de quem recebe, mas de quem somos por dentro. Sua mãe é uma mulher sábia, disse Diego. Mais sábia que eu, certamente. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, até que Diego quebrou o constrangimento. Eu preciso lhe pedir desculpas, disse ele. Pelo que aconteceu no elevador, não há justificativa para a forma como a tratei. Está desculpado, disse Larissa simplesmente. Assim? Perguntou Diego, surpreso. Não vai me fazer sofrer um pouco primeiro? Me fazer implorar pelo seu perdão? Larissa sorriu pela primeira vez desde que o conhecera. Guardar rancor só machuca quem guarda. Prefiro perdoar e seguir em frente. Diego a olhou com uma expressão que ela não soube interpretar. Quem é você, Larissa Silva? De onde vem tanta bondade? De lugar nenhum especial, respondeu ela. Apenas de uma família que me ensinou que todos merecemos ser tratados com dignidade, independente de nossa situação na vida. Sua família, disse Diego, lembrando-se da conversa no elevador. Você mencionou que sua mãe está doente. Diabetes com complicações cardíacas, confirmou Larissa. Mas ela vai ficar bem. É uma mulher forte. Diego sentiu uma pontada de culpa ao lembrar como havia julgado Larissa, baseado apenas em sua aparência e ocupação, sem saber nada sobre sua vida real, seus desafios ou sua família. Larissa, disse ele hesitando, eu gostaria de... Quero dizer, se você me permitir, gostaria de ajudar com o tratamento de sua mãe. Não precisa, respondeu ela imediatamente. Não salvei sua vida esperando algo em troca. Eu sei disso, disse Diego. É exatamente por isso que quero ajudar, porque você não está pedindo nada. Antes que Larissa pudesse responder, a porta do quarto se abriu e uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos entrou apressadamente. Era Valéria Montenegro, a esposa de Diego, que havia sido avisada sobre o acidente pelo escritório dele. Valéria era tudo que Larissa não era. Alta, loira, vestida com roupas caras, usando joias que provavelmente custavam mais que o salário anual de uma família inteira. Ela examinou Diego rapidamente e depois se voltou para Larissa com uma expressão de desconfiança. Quem é esta pessoa? Perguntou Valéria friamente. Esta é Larissa Silva, disse Diego. Ela salvou minha vida. Valéria olhou Larissa de cima a baixo, notando o uniforme simples, os tênis gastos, a postura humilde. Entendo. Bem, obrigada por sua assistência. Tenho certeza de que meu marido ficará feliz em lhe dar uma recompensa adequada pelos seus serviços. A forma como Valéria falou serviços fez Larissa sentir como se tivesse sido rebaixada a uma simples prestadora de cuidados, como se salvar uma vida fosse apenas mais um trabalho a ser remunerado. Não quero nenhuma recompensa, disse Larissa, levantando-se da cadeira. Só queria ter certeza de que o Sr. Montenegro estava bem. Agora que sua esposa chegou, vou deixá-los sozinhos. Espere, disse Diego, tentando se levantar da cama. Diego, você precisa descansar, interrompeu Valéria, colocando a mão no braço dele de forma possessiva. Tenho certeza de que a senhorita Silva tem suas próprias responsabilidades para cuidar. Larissa captou perfeitamente a mensagem implícita. Ela não era bem-vinda ali. Acenou para Diego e se dirigiu à porta. Larissa, chamou ele quando ela estava saindo. Muito obrigado. Por tudo.
Ela apenas sorriu e saiu, deixando Diego sozinho com sua esposa. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dele durante aquelas poucas horas. Pela primeira vez na vida, alguém havia demonstrado bondade genuína para com ele, sem esperar nada em troca. E, ironicamente, essa pessoa era justamente alguém de quem ele havia tentado manter distância. Valéria se sentou na cadeira que Larissa havia ocupado, mas o ambiente no quarto era completamente diferente. Onde antes havia calor humano e cuidado genuíno, agora havia apenas a frieza educada de uma obrigação matrimonial. Que tipo de pessoa era essa? Perguntou Valéria, arrumando as flores caras que havia trazido. Uma pessoa especial, respondeu Diego, olhando pela janela do hospital. Especial como? Insistiu Valéria, não gostando do tom na voz do marido. Do tipo que já não vemos mais por aí, disse Diego. Do tipo que faz o bem sem esperar nada em troca. Valéria franziu a testa, não gostando nada da direção que a conversa estava tomando. Havia algo no olhar de Diego que ela nunca tinha visto antes, uma espécie de admiração que a fez sentir uma pontada de ciúme irracional. Mas o que Valéria não sabia era que, naquele mesmo momento, ela já estava planejando como usar o acidente do marido para seus próprios fins. Enquanto Diego se recuperava no hospital, ela já havia começado a transferir discretamente alguns bens para contas em seu próprio nome, aproveitando-se do fato de ele estar temporariamente incapacitado para assinar documentos importantes. A semente da traição já havia sido plantada muito antes do acidente, mas agora Valéria viu a oportunidade perfeita para acelerar seus planos. E nada, nem mesmo a gratidão do marido por uma empregada doméstica heróica, iria atrapalhar seus objetivos. Diego permaneceu internado por 3 dias, e durante todo esse tempo não conseguiu parar de pensar em Larissa Silva. Pela primeira vez em sua vida adulta, havia encontrado alguém que olhou além de sua riqueza e status social e viu apenas um ser humano que precisava de ajuda. E essa descoberta mudaria tudo. Diego recebeu alta do hospital numa quinta-feira ensolarada, ainda sentindo dores de cabeça ocasionais, mas ansioso para voltar à sua rotina normal. O que ele não sabia era que sua vida estava prestes a desmoronar de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Chegando em casa na mansão da Barra da Tijuca, Diego notou imediatamente que algo estava diferente. A casa estava silenciosa demais. Faltavam alguns objetos de decoração que sempre estiveram ali. E Valéria parecia estranhamente nervosa. — Como você está se sentindo? Perguntou ela, evitando olhar diretamente para ele. — Melhor, respondeu Diego, observando-a com atenção. — Cadê a empregada? E por que a sala está tão vazia? — Ah, mandei alguns móveis para a restauração, disse Valéria rapidamente, e dei folga para a empregada. Pensei que você gostaria de ficar em casa apenas comigo hoje. Diego achou a explicação estranha, mas ainda estava se recuperando do acidente e não quis criar confusão. Subiu para o quarto para descansar e foi quando encontrou várias gavetas de seu escritório particulares abertas, com documentos espalhados de forma desorganizada. — Valéria! Gritou ele da escada. — Por que mexeram nos meus documentos? — Eu estava procurando os papéis do seguro de vida para o hospital, respondeu ela, subindo as escadas apressadamente. Você estava inconsciente e eu precisava de algumas informações. Algo na explicação dela não fazia sentido. Diego conhecia sua esposa há 8 anos e sabia que ela nunca se interessara pelos aspectos práticos de suas finanças. Sempre deixara tudo por conta dele ou do contador da empresa. Naquele fim de semana, Diego tentou relaxar e se recuperar completamente do acidente. Mas havia uma sensação incômoda no ar, como se algo importante estivesse para acontecer. Valéria estava estranhamente atenciosa, preparando suas comidas favoritas e sendo mais carinhosa que o normal. Foi na segunda-feira pela manhã que o mundo de Diego desabou por completo. Chegando ao escritório, encontrou o doutor Carlos Montenegro, seu irmão e advogado da empresa, esperando-o com uma expressão grave que não presagiava nada de bom. — Diego, precisamos conversar, disse Carlos fechando a porta do escritório. — É sobre Valéria. — O que tem a Valéria? Perguntou Diego, sentando-se em sua poltrona executiva.
Carlos colocou uma pasta cheia de documentos sobre a mesa. Ela desapareceu, Diego, e levou muito mais do que você imagina. Diego abriu a pasta e encontrou fotocópias de transferências bancárias, documentos de propriedade alterados, procurações que ele não se lembrava de ter assinado e uma carta de despedida escrita a própria punho por Valéria. Meu querido Diego, lia a carta. Quando você ler isto, eu já estarei longe, começando uma nova vida com alguém que realmente me valoriza. Durante todos esses anos, você me tratou como um acessório bonito de sua vida bem-sucedida, nunca como uma parceira verdadeira. Encontrei alguém que me ama de verdade, e agora tenho a chance de ser feliz. Não tente me procurar. Valéria. Diego lia e relia a carta, sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Mas como... murmurou. Ela foi muito esperta, explicou Carlos com tristeza. Nos últimos 6 meses, foi transferindo dinheiro gradualmente para contas offshore. E aqueles documentos que você assinou durante sua recuperação no hospital eram procurações que davam a ela poder legal para liquidar investimentos e vender propriedades. Mas eu não assinei nenhuma procuração no hospital, protestou Diego. Assinou sim, disse Carlos mostrando-lhe fotocópias dos documentos. Ela disse que eram papéis do plano de saúde e você assinou sem ler direito, ainda confuso pelos medicamentos. Diego examinou os papéis e reconheceu sua própria assinatura. Valéria havia aproveitado o momento em que ele estava mais vulnerável para conseguir acesso legal a todos os seus bens. Quanto ela levou? Perguntou Diego com a voz rouca. 70% de todo o seu patrimônio líquido, respondeu Carlos. A mansão da Barra foi vendida ontem. Os carros foram retirados da garagem esta manhã. E a empresa... Diego, ela conseguiu uma liminar judicial alegando que você não está em condições mentais de administrar os negócios devido ao acidente. Diego se levantou bruscamente da cadeira, sentindo o mundo girar ao seu redor. Isso é impossível. Como ela conseguiu uma liminar dessas? Ela contratou um dos melhores escritórios de advocacia do Rio, explicou Carlos. Apresentaram laudos médicos falsificados, alegando que o traumatismo craniano afetou suas capacidades cognitivas. É uma batalha legal que pode durar meses. E durante esses meses? Durante esses meses, você não pode acessar as contas da empresa. Não pode tomar decisões executivas e não tem como se sustentar, disse Carlos com dor na voz. Sinto muito, irmão. Ela planejou isso com perfeição. Diego se deixou cair na poltrona, tentando absorver a magnitude do que havia acontecido. Em questão de uma semana, havia perdido sua esposa, sua casa, seus carros, sua empresa e quase todo o seu dinheiro. O homem que achava ter controle total sobre sua vida descobriu que havia sido manipulado durante meses por alguém em quem confiava cegamente. Onde vou morar? Perguntou ele quase sussurrando. Tenho um apartamento pequeno que posso te emprestar temporariamente, ofereceu Carlos. Mas, Diego, preciso ser honesto contigo. Com essa liminar você não vai ter acesso ao dinheiro por um bom tempo. Vai precisar arranjar um emprego, uma forma de se sustentar. A ironia da situação atingiu Diego como um tapa na cara. O homem que sempre olhara com desprezo para quem precisava trabalhar com as próprias mãos para sobreviver, agora se encontrava exatamente nessa posição. Nos dias que se seguiram, Diego experimentou pela primeira vez na vida adulta o que significava não ter dinheiro. O apartamento que Carlos lhe emprestara era pequeno e modesto, com móveis simples e uma geladeira quase vazia. Seus ternos italianos pareciam ridiculamente fora de lugar naquele ambiente. A primeira vez que Diego pisou numa agência de empregos foi uma experiência humilhante. Aos 45 anos, com formação em administração de empresas e MBA em finanças, descobriu que suas qualificações não serviam para nada quando você não tinha referências recentes que pudessem ser verificadas. O senhor ficou quanto tempo fora do mercado de trabalho? Perguntou a atendente da agência. Bem, tecnicamente nunca estive fora, respondeu Diego. Sempre fui dono da minha própria empresa. Entendo. Mas agora o senhor está procurando emprego como funcionário? Temporariamente, confirmou Diego, odiando ter que admitir aquilo. A atendente olhou para seu currículo e balançou a cabeça.
Vai ser difícil, senhor Montenegro. Empresários que viram funcionários sempre despertam desconfiança nos empregadores. Eles ficam com medo de que vocês abandonem o emprego quando melhorarem de situação. Diego saiu da agência com uma lista de vagas em potencial, mas nenhuma delas parecia minimamente adequada para alguém com seu histórico. Vendedor de loja, assistente administrativo, operador de telemarketing. Era como se toda a sua experiência anterior não valesse nada no mundo real. Foi durante essa fase de desespero que ele encontrou Bento Oliveira. Diego estava saindo de sua 5ª entrevista de emprego, mal sucedida da semana, quando viu um homem de aproximadamente 50 anos carregando sacos de cimento para um depósito de materiais de construção. Havia algo na postura digna do homem, na forma cuidadosa como ele tratava cada saco como se fosse importante, que chamou a atenção de Diego. Durante a pausa para o almoço, Diego viu o homem sentado numa sombra pequena, comendo um sanduíche simples e bebendo água de uma garrafa térmica antiga. Havia uma expressão de contentamento em seu rosto que Diego não conseguia entender. "Com licença", disse Diego, aproximando-se. "Posso sentar aqui?" Bento olhou para cima e viu um homem bem vestido, claramente fora de lugar naquele ambiente. "Claro, amigo. À vontade." "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou Diego. 15 anos, respondeu Bento com orgulho. "Comecei como ajudante geral e hoje sou supervisor do depósito. Não é grande coisa, mas é honesto." "Você gosta do que faz?" Bento sorriu. "Gosto sim. Trabalho pesado, mas no final do dia sei que fiz minha parte. Construo casas para as pessoas, ajudo famílias a terem seus lares. Tem coisa melhor que isso?" Diego ficou em silêncio, processando aquela perspectiva que jamais havia considerado. Você é feliz?" "Muito feliz", respondeu Bento sem hesitar. "Tenho uma esposa maravilhosa que me espera em casa, 3 filhos que me respeitam, comida na mesa todos os dias e trabalho honesto. O que mais um homem pode querer?" "Dinheiro?" sugeriu Diego. "Conforto? Luxo?" Bento riu baixinho. "Olha, amigo, já trabalhei para homens muito ricos. Vi muitos deles sendo infelizes mesmo com todo o dinheiro do mundo. Aprendi que felicidade não vem do que você tem no banco, mas de como você se sente quando deita a cabeça no travesseiro toda noite." "E como você se sente?" "Em paz", respondeu Bento simplesmente. "Trabalho duro, trato todos com respeito, cuido da minha família. Quando deito para dormir, durmo tranquilo." Diego ficou pensativo. Quando foi a última vez que havia dormido realmente tranquilo? Mesmo antes da traição de Valéria, sempre havia ansiedade sobre negócios, competidores, lucros. Nunca havia experimentado a paz que Bento descrevia. "Você está procurando emprego?" perguntou Bento, notando o ar abatido de Diego. "Estou", admitiu Diego. "Aqui está precisando de gente", ofereceu Bento. "O trabalho é pesado, mas paga honestamente. Se você quiser, posso falar com o patrão." Diego olhou para o depósito, para os homens carregando materiais de construção, para o ambiente que representava tudo o que sempre havia desprezado. E pela primeira vez em semanas, sentiu uma pequena centelha de esperança. "Sim", disse ele, "eu gostaria muito de trabalhar aqui." Bento sorriu e estendeu a mão. "Bem-vindo ao mundo real, amigo. Como é o seu nome?" "Diego", respondeu ele, apertando a mão calejada de Bento. "Diego Montenegro." "Prazer, Diego. Eu sou Bento Oliveira, e algo me diz que você vai aprender muito por aqui." Diego não fazia ideia de quão profundamente verdadeiras eram as palavras de Bento. Sua verdadeira educação sobre a vida estava apenas começando. O primeiro dia de Diego no depósito de materiais de construção foi uma lição brutal de humildade. Acordou às 5 da manhã, vestiu a roupa mais simples que tinha no guarda-roupa e pegou 2 ônibus para chegar ao trabalho, algo que jamais havia feito na vida. Bento o recebeu com um sorriso caloroso e lhe mostrou o trabalho. Carregar sacos de cimento, organizar pilhas de tijolos, descarregar caminhões de areia e brita. Tudo sob o sol escaldante de Niterói, com apenas 15 minutos de pausa a cada 2 horas. A primeira semana é sempre a mais difícil,
disse Bento, vendo Diego olhar desanimado para as montanhas de material que precisavam ser organizadas. Mas depois o corpo acostuma. Diego pegou o primeiro saco de cimento e sentiu o peso real do trabalho braçal. 50 quilos nas costas, subindo uma rampa íngreme para organizar no depósito. Antes mesmo da primeira hora de trabalho, suas mãos estavam doloridas e suas costas reclamavam. Vai com calma no início, aconselhou Bento. Melhor fazer devagar e bem feito do que rápido e errado. No final do primeiro dia, Diego mal conseguia se manter em pé. Todo o seu corpo doía, suas mãos estavam cheias de bolhas e ele havia descoberto músculos que não sabia que existiam. Chegou ao apartamento emprestado exausto demais, até mesmo para tomar banho direito. Mas algo estranho aconteceu na segunda semana. Apesar da dor física, Diego começou a sentir uma satisfação estranha ao final de cada dia. Havia algo tangível em seu trabalho, algo real. Ele podia ver pilhas organizadas, depósitos limpos, materiais prontos para construir casas onde famílias iriam viver. Está vendo aquele caminhão ali? Disse Bento numa tarde, apontando para uma carreta carregada com os materiais que haviam organizado. Vai construir uma escola numa comunidade carente. 50 crianças vão estudar num prédio feito com tijolos que nós organizamos. Diego nunca havia pensado no trabalho dessa forma. Para ele, materiais de construção sempre foram apenas números numa planilha, margens de lucro, custos operacionais. Nunca havia considerado que cada tijolo fazia parte de um sonho de alguém. Durante os almoços, Diego começou a conhecer melhor Bento e outros funcionários do depósito. Descobriu histórias de homens que sustentavam famílias inteiras com salários modestos, que criavam filhos para serem médicos e advogados, que encontravam felicidade em coisas simples que ele sempre havia considerado insignificantes. Sabe qual é o meu maior orgulho? Contou Bento certa tarde. Meu filho mais velho se formou em engenharia ano passado. Estudou à noite, trabalhou de dia, levou 7 anos para terminar o curso. Quando ele recebeu o diploma, eu chorei como uma criança. Ele não quer que você pare de trabalhar agora? Perguntou Diego. Ele ofereceu, disse Bento. Mas eu gosto do que faço. Gosto da sensação de construir coisas, de ser útil. Quando eu parar de trabalhar, quero que seja porque escolhi, não porque preciso. Diego estava começando a entender que havia uma dignidade no trabalho que não tinha nada a ver com status social ou salário. Havia homens ali que se levantavam todos os dias com propósito, que tinham orgulho do que faziam, que eram respeitados por suas famílias e comunidades. Conforme as semanas passavam, Diego foi se adaptando não apenas ao trabalho físico, mas a um estilo de vida completamente diferente. Aprendeu a fazer compras calculando cada real, a cozinhar refeições simples, a valorizar pequenos prazeres que antes nem notava. O primeiro salário que recebeu foi uma experiência reveladora. Era menos dinheiro do que ele costumava gastar numa única refeição em restaurantes caros, mas havia sido ganho com o suor do próprio rosto. Quando segurou aquelas notas na mão, sentiu uma satisfação que jamais havia experimentado com todos os milhões que possuíra. Como se sente? Perguntou Bento, vendo a expressão emocionada de Diego. Estranho, admitiu Diego. É pouco dinheiro, mas parece mais real. Porque você sabe exatamente o que fez para ganhá-lo, explicou Bento. Cada real aí representa horas de trabalho honesto. Não tem preço que pague essa sensação. Foi no início de junho que Diego ouviu pela primeira vez sobre os festejos juninos do bairro onde Bento morava. Todos os funcionários do depósito estavam animados, planejando participar da festa que aconteceria na praça central da comunidade. Vai ser uma festa e tanto, disse Bento. A comunidade inteira se reúne, tem comida caseira, quadrilha, fogueira. É uma das melhores épocas do ano. Vocês se importam se eu for? Perguntou Diego timidamente. Ainda não estava acostumado a se sentir parte de qualquer grupo social. Claro que não, exclamou Bento. Vai adorar. E quem sabe você não encontra uma moça bonita para dançar quadrilha? Diego riu, mas por dentro sentia uma melancolia. Não conseguia imaginar nenhuma mulher se interessando por ele agora. Um homem de 45 anos sem casa,
sem carro, sem dinheiro, trabalhando como carregador de depósito. A festa junina foi marcada para a terceira sexta-feira de junho, e Diego passou a semana ansioso, sem saber bem por quê. Talvez fosse a perspectiva de participar de algo genuinamente comunitário pela primeira vez na vida, ou talvez fosse a necessidade desesperada de se sentir pertencente a algum lugar. Na noite da festa, Diego se vestiu com sua roupa mais simples e seguiu as direções que Bento havia lhe dado para chegar à praça do bairro. Era uma comunidade humilde, mas bem cuidada, com casas pequenas e coloridas, quintais cheios de plantas e um senso palpável de vizinhança que ele nunca havia experimentado. A praça estava transformada para a celebração. Bandeirinhas coloridas enfeitavam as árvores, barraquinhas vendiam comidas tradicionais, uma sanfona tocava música típica e pessoas de todas as idades dançavam e conversavam animadamente. Havia uma fogueira no centro, cercada por bancos improvisados, onde os mais velhos contavam histórias e observavam a festa. Diego se sentiu inicialmente deslocado, não sabendo exatamente como se comportar naquele ambiente. Estava acostumado a festas formais, com garçons uniformizados e conversas educadas sobre negócios. Aqui as pessoas se cumprimentavam com abraços calorosos, crianças corriam livremente entre os adultos, e havia uma espontaneidade que o deixava simultaneamente encantado e inseguro. "Diego!" gritou Bento, aproximando-se com um copo de quentão na mão. "Que bom que veio! Venha, quero te apresentar para minha família." A esposa de Bento, Dona Socorro, era uma mulher acolhedora de aproximadamente 50 anos, que o recebeu como se fosse um amigo antigo da família. Os 3 filhos de Bento também o trataram com cordialidade genuína, fazendo-o se sentir incluído nas conversas sobre futebol, trabalho e planos para o futuro. "Bento me contou que você está passando por uma fase difícil", disse Dona Socorro com delicadeza. "Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. Aqui na comunidade ninguém fica desamparado." A gentileza daquela família, que mal o conhecia, tocou Diego profundamente. Em seu mundo anterior, relacionamentos eram sempre baseados em interesse mútuo, vantagens recíprocas, calculismo social. Ali, pessoas com muito menos recursos materiais ofereciam ajuda desinteressada a um completo estranho. A noite estava agradavelmente fria, típica do inverno carioca, quando Diego decidiu dar uma caminhada pela praça para processar todas as emoções que estava sentindo. Foi então que viu uma figura familiar caminhando lentamente na direção oposta. Era Larissa Silva, carregando uma sacola térmica e parecendo cansada após um longo dia de trabalho. Ela usava um casaco simples sobre o uniforme e caminhava com a postura de alguém que estava voltando para casa depois de cumprir todas as suas responsabilidades. Diego ficou paralisado por um momento, sem saber se deveria se aproximar ou não. A última vez que haviam se visto, ele ainda era um empresário rico se recuperando no hospital. Agora era apenas mais um trabalhador braçal tentando reconstruir sua vida. Foi Larissa quem o reconheceu primeiro. Parou abruptamente ao vê-lo sentado num banco próximo à fogueira, observando a festa, com uma expressão pensativa que ela reconheceu imediatamente. "Senhor Montenegro?" disse ela, aproximando-se com cautela. "É realmente o senhor?" Diego se levantou, sentindo uma mistura de alegria e constrangimento. "Oi, Larissa. É bom ver você." "O que está fazendo aqui?" perguntou ela, notando suas roupas simples e a mudança em sua aparência geral. Ele estava mais magro, com a pele levemente bronzeada pelo sol, e havia algo diferente em seus olhos. "Moro aqui perto agora", respondeu Diego vagamente. "E você? Ainda está trabalhando no prédio comercial?" "Não", disse Larissa. "Mudei para uma casa na Vila Madalena. A família que me contratou ofereceu melhores condições." Ela hesitou antes de continuar. "Soube que houve alguns problemas em sua empresa." Diego sorriu amargamente. "Alguns problemas é um eufemismo gentil. Perdi tudo, Larissa. Empresa, casa, carro, esposa. Estou recomeçando do zero." Larissa olhou para ele com uma expressão que não conseguiu decifrar. Não era pena, exatamente, mas algo mais complexo. "Sinto muito", disse ela sinceramente.
Na verdade, disse Diego, surpreso com suas próprias palavras, não sei se sinto. Pela primeira vez na vida, estou aprendendo o que significa trabalhar de verdade, conviver com pessoas reais, valorizar coisas simples. É assustador, mas também libertador. Libertador como? Não preciso mais fingir ser alguém que não sou, explicou Diego. Não preciso mais manter aparências ou calcular o valor de cada relacionamento. Posso simplesmente ser humano. Larissa estudou seu rosto na luz tremulante da fogueira. Havia uma sinceridade ali que ela nunca havia visto antes, uma vulnerabilidade que tornava aquele homem completamente diferente do empresário arrogante que encontrara no elevador. "Está com frio?" perguntou ela, notando que ele tremia levemente. "Um pouco", admitiu Diego. "Ainda não me acostumei com roupas de inverno mais simples." Sem hesitar, Larissa tirou o cachecol que usava e ofereceu a ele. "Pode ficar com ele. Tenho outro em casa." Diego olhou para o cachecol simples, claramente feito à mão, e sentiu uma emoção que não sabia nomear. "Não posso aceitar", disse ele. "Você vai precisar." "Aceite", insistiu Larissa. "É o mínimo que posso fazer por alguém que está recomeçando." Diego pegou o cachecol e o colocou no pescoço. Era macio e cheirava levemente ao perfume simples que ela usava. "Obrigado", disse ele. "Por tudo." "De nada", respondeu Larissa, mas havia algo em sua voz que sugeriu que ela estava se referindo a mais do que apenas o cachecol. "Larissa", disse Diego hesitante, "sua mãe, como ela está?" "Melhor. Obrigada por perguntar", disse ela, tocada por ele se lembrar. "Consegui um plano de saúde melhor com meu novo emprego. Ela está conseguindo fazer o tratamento adequado." "Fico feliz", disse Diego sinceramente. "Ela merece ter uma filha que cuide tão bem dela." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a festa ao redor. Havia algo confortável naquela quietude compartilhada, como se ambos estivessem processando a estranheza daquele encontro. "Diego!" chamou Bento, aproximando-se com outros trabalhadores do depósito. "Venha conhecer o pessoal." Diego olhou para Larissa apologeticamente. "Preciso ir", disse ele. "Mas foi realmente bom ver você." "Para mim também", disse Larissa. "Cuide-se, Diego." "Você também", respondeu ele, e pela primeira vez desde que se conheceram, chamou-a pelo nome sem usar o formal senhorita Silva. Quando Diego se afastou para se juntar ao grupo de Bento, Larissa ficou onde estava por alguns minutos, observando-o interagir com os outros trabalhadores. Havia algo fundamentalmente diferente nele. Uma humildade e genuinidade que ela jamais esperara ver. E pela primeira vez desde que o conhecera, Larissa Silva começou a ver Diego Montenegro não como o empresário arrogante do elevador, mas como um homem que estava aprendendo a ser humano. O que nenhum dos dois sabia era que aquele encontro casual numa festa junina seria apenas o começo de uma jornada que transformaria ambas as suas vidas de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. 2 semanas depois da festa junina, a vida de Diego havia encontrado uma rotina estranha, mas gratificante. Acordava às 5 da manhã, trabalhava duro no depósito até às 6 da tarde, voltava para o pequeno apartamento emprestado e passava as noites lendo ou simplesmente pensando sobre como sua vida havia mudado drasticamente. O trabalho físico estava endurecendo seu corpo e, de certa forma, também sua determinação. Cada dia que passava, Diego se sentia mais confortável com sua nova realidade. As bolhas em suas mãos haviam se transformado em calos, suas costas já não doíam tanto, e ele havia desenvolvido o orgulho silencioso de quem ganha o pão com o suor do próprio rosto. Bento continuava sendo seu mentor não oficial, ensinando-lhe não apenas aspectos práticos do trabalho, mas também lições de vida que ele jamais havia aprendido em escolas de negócios ou MBA. "Você está se transformando, Diego", observou Bento numa tarde enquanto organizavam uma entrega de telhas. "Quando chegou aqui, parecia um homem perdido. Agora vejo propósito em seus olhos." "Ainda me sinto perdido às vezes", admitiu Diego. "Mas é um tipo diferente de perda. Antes estava perdido mesmo tendo tudo. Agora estou perdido, mas pelo menos sei que estou buscando algo real."
E o que é isso que você está buscando? Diego parou de trabalhar por um momento, pensando na resposta. Honestidade, eu acho. Comigo mesmo, com os outros. Uma vida que faça sentido, não apenas que impresse as pessoas. Era uma sexta-feira chuvosa de julho quando Diego recebeu a notícia que mudaria tudo novamente. Dr. Carlos Montenegro apareceu no depósito durante o horário de almoço, com uma expressão sombria que Diego conhecia muito bem. Precisamos conversar, disse Carlos, levando Diego para um local mais reservado. É sobre o processo contra Valéria? Perguntou Diego. Sim e não, respondeu Carlos. Conseguimos provar que os documentos foram fraudulentos. A liminar foi suspensa e você vai recuperar controle legal da empresa. Diego deveria ter ficado eufórico, mas surpreendentemente sentiu apenas uma mistura confusa de alívio e apreensão. Isso é bom, certo? É, concordou Carlos, mas há más notícias também. Durante esses meses que você esteve afastado, a empresa perdeu vários contratos importantes. Os credores estão impacientes e alguns fornecedores cortaram relações comerciais. Você vai recuperar a empresa, mas ela está em sérias dificuldades financeiras. Quanto tempo temos? 2, talvez 3 meses para conseguir um contrato grande o suficiente para pagar as dívidas. Se não falência, completou Diego. Exato. Diego olhou para o depósito onde havia trabalhado nos últimos meses, para os homens que se tornaram seus amigos, para Bento, que o havia ensinado o valor da dignidade no trabalho. A perspectiva de voltar ao mundo empresarial não o empolgava como deveria. Tem outro problema, continuou Carlos hesitante. O apartamento que você está usando. O dono precisa de volta, você tem até domingo para encontrar outro lugar. Diego sentiu o estômago revirar. Com o salário que ganhava no depósito, seria impossível pagar aluguel em qualquer lugar decente de Niterói. E se voltasse a administrar a empresa, precisaria de tempo para estabilizá-la antes de ter renda regular novamente. Posso conseguir um hotel barato por algumas noites, disse Diego tentando soar confiante, até arranjar algo permanente. Diego, começou Carlos com preocupação. Vai ficar tudo bem, interrompeu Diego. Sempre fico bem. Mas na verdade Diego não sabia se ficaria bem. Pela primeira vez em meses, sentiu novamente o pânico da incerteza financeira, a sensação de não ter controle sobre seu próprio destino. Naquela noite, Diego saiu para caminhar pelas ruas de Niterói, tentando processar todas as mudanças que se aproximavam. A chuva fina havia dado lugar a uma garoa persistente que tornava a noite ainda mais fria que o normal. Sem perceber, seus passos o levaram na direção do bairro onde havia acontecido a festa junina. Talvez estivesse procurando a sensação de comunidade que havia encontrado naquela noite, ou talvez simplesmente não tivesse outro lugar para ir. Era quase meia-noite quando Diego se viu na pequena praça onde havia reencontrado Larissa. Estava vazia agora, apenas com alguns bancos molhados e a lembrança daquela noite, quando se sentira verdadeiramente incluído em algum lugar pela primeira vez em muito tempo. Sentou-se num dos bancos, ignorando a umidade que penetrava suas roupas, e tentou decidir o que fazer. Voltar ao mundo empresarial significava retornar ao ambiente que o havia tornado o homem arrogante do elevador. Mas continuar como carregador de depósito, sem sequer ter onde morar, era uma perspectiva assustadora. Diego! Ele se virou e viu Larissa se aproximando, carregando uma sacola de compras e olhando preocupada para ele sentado sozinho na praça no meio da noite. Larissa! Disse ele, levantando-se rapidamente. O que está fazendo aqui tão tarde? Trabalho até mais tarde às sextas-feiras, explicou ela. E você? Está tudo bem? Parece abatido. Diego hesitou, sem saber se deveria compartilhar seus problemas com ela. Mas havia algo na presença de Larissa que tornava difícil manter fachadas. Estou meio sem rumo no momento, admitiu. Problemas com moradia. Moradia como? O apartamento onde estava morando, preciso sair até domingo, explicou Diego, tentando soar casual. Ainda estou procurando algo novo. Larissa o estudou por um momento, notando as roupas úmidas, a postura defensiva, a tentativa de esconder uma vulnerabilidade real. Você não tem para onde ir, disse ela. Não era uma pergunta. Vou arranjar algo, insistiu Diego.
Sempre arranjo. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntou Larissa. Eu almocei, respondeu Diego, mas seu estômago escolheu exatamente aquele momento para roncar audivelmente. Larissa balançou a cabeça e tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas. Venha comigo, disse ela. Para onde? Para minha casa, respondeu ela simplesmente. Pelo menos para comer algo quente e se secar. Diego hesitou. Larissa, eu não posso. Pode e vai, disse ela com uma firmeza que não aceitava discussão. Ninguém fica na rua numa noite dessas. A casa de Larissa ficava a 3 quarteirões da praça, numa rua estreita, mas bem cuidada. Era pequena e simples, mas havia algo acolhedor na luz amarela que saía das janelas e no pequeno jardim na frente. É modesta, disse ela, abrindo a porta, mas é minha. Diego entrou e foi imediatamente atingido pelo contraste com sua antiga mansão. A sala era minúscula, com móveis simples, mas bem cuidados, fotografias de família nas paredes e o aroma de comida caseira no ar. Havia uma sensação de lar ali que sua mansão milionária jamais havia tido. Sente-se, disse Larissa, indicando o pequeno sofá. Vou esquentar um pouco da sopa que fiz hoje. Enquanto ela se movimentava na cozinha minúscula, Diego observou a casa com atenção. Tudo era simples, mas revelava cuidado e carinho. As almofadas do sofá eram feitas à mão. Havia plantas bem cuidadas em pequenos vasos, e as poucas decorações pareciam ter histórias pessoais por trás. Aqui está, disse Larissa, voltando com uma tigela fumegante de sopa de legumes e um pedaço de pão caseiro. Não é nada especial, mas vai aquecer você. Diego pegou a tigela e sentiu o calor nas mãos frias. A sopa era simples, mas deliciosa, preparada com ingredientes frescos e muito carinho. Está perfeita, disse ele sinceramente. Muito obrigado. De nada, respondeu Larissa, sentando-se na cadeira oposta. Agora me conte o que realmente está acontecendo. Diego terminou a sopa antes de responder, ganhando tempo para decidir quanto contar. Mas olhando para Larissa, vendo a preocupação genuína em seus olhos, decidiu ser completamente honesto. Contou sobre a empresa que estava recuperando, mas que estava à beira da falência. Sobre o apartamento que precisava deixar. Sobre não saber se deveria voltar ao mundo empresarial ou continuar como carregador de depósito. Sobre se sentir perdido entre 2 mundos aos quais não tinha certeza de pertencer. Larissa ouviu tudo em silêncio, fazendo perguntas ocasionais, mas principalmente apenas absorvendo a complexidade da situação dele. E agora? Perguntou ela quando ele terminou. Agora eu arranjo um hotel barato até segunda-feira e depois vejo, disse Diego. Não, disse Larissa. Não vai arranjar hotel nenhum. Larissa, tenho um quarto pequeno nos fundos da casa, interrompeu ela. Era onde minha mãe ficava quando vinha me visitar antes de ficar muito doente para viajar. Está vazio há meses. Diego a olhou boquiaberto. Você está oferecendo sua casa para mim? Estou oferecendo um quarto, corrigiu ela. Temporariamente. Até você se decidir sobre o que quer fazer com sua vida. Eu não posso aceitar isso, disse Diego. Seria aproveitamento da sua bondade. Seria ajuda mútua, replicou Larissa. O quarto está vazio mesmo, e você pode ajudar com algumas coisas da casa. Dividir as contas básicas quando puder. Diego olhou para ela, tentando entender por que alguém faria isso por um homem que havia a tratado com tanto desprezo quando se conheceram. Por quê? Perguntou ele finalmente. Por quê? Disse Larissa simplesmente. Você me salvou no hospital quando eu estava sozinha e assustada cuidando de você. Você foi gentil quando não precisava ser. E por quê? Porque acredito que todos merecem uma segunda chance de serem quem realmente são. E quem você acha que eu realmente sou? Perguntou Diego. Larissa o estudou por um longo momento. Acho que você é alguém que estava perdido no personagem que criou, disse ela. Mas que no fundo é uma pessoa decente tentando encontrar seu caminho de volta para casa. Diego sentiu os olhos marearem. Há meses ninguém falava com ele com tanta compaixão e sinceridade. Larissa, eu não sei como agradecer. Aceite a oferta, disse ela.
Isso já é agradecimento suficiente. Diego olhou para aquela mulher extraordinária que havia salvado sua vida no sentido literal e agora estava oferecendo salvá-la novamente no sentido metafórico. Aceito, disse ele, mas com uma condição. Qual? Quando eu me decidir sobre voltar aos negócios ou não, quando tiver estabilidade financeira novamente, vou fazer questão de retribuir toda a bondade que você está demonstrando. Larissa sorriu. A única retribuição que quero é ver você encontrar felicidade genuína. Seja trabalhando no depósito ou dirigindo uma empresa. Promete que vai fazer escolhas baseadas no que faz você se sentir em paz, não no que impressiona outras pessoas? Prometo, disse Diego, e pela primeira vez em meses sentiu que estava fazendo uma promessa que realmente pretendia cumprir. Naquela noite, Diego se instalou no pequeno quarto nos fundos da casa de Larissa. Era simples, com uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma pequena janela que dava para o quintal. Mas quando deitou a cabeça no travesseiro, Diego experimentou algo que não sentia há anos, a sensação de estar realmente em casa. E pela primeira vez, desde que tudo havia desmoronado em sua vida, Diego Montenegro dormiu profundamente, sem ansiedade sobre o futuro ou arrependimento sobre o passado. Apenas a paz de estar num lugar onde era aceito exatamente como estava. Os primeiros dias de Diego na casa de Larissa foram um choque cultural que o transformou profundamente. Acordava às 5 da manhã com o som do despertador dela, se preparando para o trabalho. Ouvia o barulho da chaleira no fogão enquanto ela preparava café simples e sentia o aroma de pão caseiro que ela fazia aos domingos para a semana toda. A adaptação foi muito mais difícil do que ele havia imaginado. O banheiro único era minúsculo, com um chuveiro que às vezes saía água fria sem aviso. A geladeira pequena exigia planejamento cuidadoso das compras. O guarda-roupa do quarto mal comportava suas poucas roupas. Tudo era funcional, prático, sem luxos desnecessários. Mas havia algo na atmosfera daquela casa que Diego jamais havia experimentado. Autenticidade absoluta. Larissa não fingia ser alguém que não era. Quando estava cansada, mostrava o cansaço. Quando estava alegre, sorria genuinamente. Quando estava preocupada com contas no final do mês, dividia suas preocupações de forma natural. Não acredito que você nunca aprendeu a cozinhar, disse ela numa manhã de sábado, vendo Diego lutar para fazer ovos mexidos que grudavam desesperadamente na panela. Sempre tive empregados para isso, admitiu Diego constrangido. Ou comia fora. Bem, agora vai aprender, decidiu Larissa, assumindo o controle da panela. Primeira lição. Quando a panela está muito quente, o ovo vira uma borracha intragável. Aos poucos, Larissa foi ensinando Diego as habilidades básicas da vida independente. Como fazer compras comparando preços, como cozinhar refeições simples mas nutritivas, como organizar uma rotina doméstica eficiente. Diego absorvia cada lição com uma humildade que o surpreendia. Você é um aluno aplicado, observou ela numa tarde enquanto ele lavava a louça, concentrado em não quebrar nenhum prato. Deve ter sido um empresário muito dedicado. Era obsessivo, corrigiu Diego. A diferença entre dedicação e obsessão. Eu era obcecado com resultados, com impressionar pessoas, com acumular mais e mais. Nunca havia dedicado atenção real a coisas que realmente importavam. E quais são essas coisas que realmente importam? Diego parou de lavar o prato que segurava e olhou para Larissa. Você, disse ele simplesmente. Pessoas como você. Pessoas que fazem o bem sem esperar reconhecimento, que trabalham duro para cuidar das pessoas que amam, que encontram alegria em coisas simples. Larissa sentiu o coração acelerar com a intensidade do olhar dele. Havia algo naqueles olhos que ela não havia visto antes. Admiração genuína, mas também algo mais profundo que a deixava simultaneamente animada e nervosa. Durante as semanas que se seguiram, desenvolveu-se entre eles uma rotina doméstica que parecia natural. Diego acordava cedo para trabalhar no depósito. Larissa saía para seu emprego na Vila Madalena. À noite, se encontravam na cozinha pequena para preparar o jantar juntos, conversando sobre seus dias, dividindo pequenas frustrações e alegrias. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo começou a mudar entre eles.
Diego chegou do trabalho mais cedo que o usual, porque uma entrega havia sido cancelada devido ao tempo. Encontrou Larissa na cozinha, preparando brigadeiros para vender no final de semana como renda extra. Precisa de ajuda? Ofereceu ele. Você sabe fazer brigadeiro? Perguntou ela, surpresa. Não, mas posso aprender, respondeu Diego, lavando as mãos na pia pequena. Larissa lhe mostrou como misturar o leite condensado com o chocolate em pó, mexer constantemente para não empelotar, reconhecer o ponto certo quando a mistura desgruda do fundo da panela. Diego se concentrava intensamente, determinado a fazer tudo certinho. Está perfeito, disse Larissa, observando-o mexer a segunda panela de brigadeiro. Você tem mãos hábeis. Estou aprendendo a usar as mãos para coisas úteis, respondeu Diego. Durante anos só as usei para assinar contratos e apertar mãos em reuniões de negócios. Quando terminaram de fazer todos os brigadeiros, a cozinha estava quente do fogão e cheia do aroma doce de chocolate. Larissa tinha um pouco de chocolate no rosto sem perceber, e Diego não conseguiu resistir ao impulso de limpar com o dedo. Você está suja, murmurou ele, tocando suavemente a bochecha dela. O toque foi tão delicado e inesperado que Larissa sentiu um arrepio percorrer seu corpo inteiro. Ficaram próximos demais, olhando nos olhos um do outro, respirando o mesmo ar carregado de chocolate e possibilidades. Diego, sussurrou ela. Eu sei, disse ele, não se afastando. Eu sei que é complicado. Eu sei que você não devia confiar em mim. Eu sei que posso machucar você. E mesmo assim, eu nunca me senti tão real ao lado de alguém, completou Diego. Você me faz querer ser o homem que sempre deveria ter sido. Larissa colocou a mão sobre a dele que ainda tocava seu rosto. E quem é esse homem? Alguém que merece você, respondeu ele. Alguém que coloca pessoas antes de lucros, que constrói coisas que fazem a diferença na vida das pessoas, que encontra alegria em momentos como este. Eles se beijaram então, ali na cozinha pequena cheia de brigadeiros, enquanto a chuva batia na janela e o resto do mundo simplesmente desaparecia. Foi um beijo lento, cheio de toda a atenção que vinha crescendo entre eles, mas também suave, como se ambos soubessem que estavam iniciando algo que não podia ser apressado. Quando se separaram, Larissa apoiou a testa na dele. Isso muda tudo, disse ela. Para melhor? Perguntou Diego, com uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Espero que sim, respondeu ela honestamente. Mas temos que ir devagar. Você ainda está descobrindo quem é e eu preciso ter certeza de que você não vai voltar a ser aquele homem do elevador. Juro que nunca mais vou ser aquele homem, prometeu Diego. Aquele homem era vazio, arrogante, perdido. Este homem que está aqui com você, fazendo brigadeiros numa cozinha pequena, este é quem eu realmente sou. Nos dias que se seguiram, a relação entre eles evoluiu de forma natural, mas cuidadosa. Pequenos gestos de carinho, conversas mais profundas, momentos de intimidade emocional, que foram construindo uma base sólida de confiança. Diego começou a dividir com Larissa seus dilemas sobre voltar ao mundo empresarial. Havia recuperado legalmente o controle da empresa, mas ainda não havia decidido se queria realmente voltar àquela vida. O que seu coração diz? Perguntou ela numa noite, enquanto caminhavam pela praça onde se haviam reencontrado. Meu coração diz que quero ficar aqui, respondeu Diego. Trabalhando com as mãos, vivendo de forma simples, construindo uma vida real com você. E sua cabeça? Minha cabeça diz que tenho responsabilidades. Funcionários que dependem da empresa. Credores que precisam ser pagos. Um legado empresarial que meu pai construiu. Diego suspirou. E também diz que você merece mais do que um carregador de depósito pode oferecer. Larissa parou de caminhar e se virou para ele. Diego Montenegro, olha nos meus olhos, disse ela firmemente. Eu me apaixonei pelo homem que faz brigadeiros comigo, que lava a louça cantarolando, que chega em casa cansado do trabalho, mas ainda pergunta sobre meu dia. Não me apaixonei por um título ou uma conta bancária. Mas você merece conforto, segurança. Mereço amor, interrompeu ela. Mereço companheirismo. Mereço alguém que me valorize pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Isso, Diego,
Você já me dá todos os dias. Diego a beijou então, bem ali na praça, sob as mesmas estrelas que haviam testemunhado seu reencontro meses antes. Mas agora não eram mais estranhos unidos apenas por circunstâncias. Eram duas pessoas que haviam escolhido construir algo juntos. E se eu escolher ficar no depósito? Perguntou ele. E se eu simplesmente ignorar a empresa e recomeçar completamente? Então estaremos recomeçando juntos, respondeu Larissa. Mas, Diego, você não pode ignorar suas responsabilidades só por medo de voltar a ser quem era. Há uma terceira opção. Qual? Volte para a empresa, disse ela. Mas volte como o homem que é agora, não como quem era antes. Use tudo o que aprendeu trabalhando com Bento. Construa uma empresa baseada nos valores que você descobriu, não na ambição que você deixou para trás. Diego considerou suas palavras. Havia sabedoria naquela sugestão, uma forma de honrar tanto seu passado quanto seu crescimento. Vem comigo, disse ele de repente. Para onde? Para a empresa. Quero que você veja onde eu trabalhava, o que eu construí. Quero sua opinião sobre se é possível transformar aquilo em algo que faça sentido. Na manhã seguinte, Diego levou Larissa até o prédio da Montenegro em Associados. Era impressionante, com escritórios modernos, salas de reunião com vista para a Baía de Guanabara e toda a infraestrutura de uma empresa de sucesso. Mas quando caminharam pelos corredores vazios, Larissa percebeu algo que Diego talvez não tivesse notado. Frieza. Não havia fotografias pessoais nas mesas, plantas nas janelas, ou qualquer sinal de que pessoas reais trabalhavam ali. Parecia mais um cenário para impressionar clientes do que um lugar onde pessoas construíam sonhos. É bonito, disse ela diplomaticamente. Mais frio, completou Diego. Agora eu vejo. É um escritório feito para impressionar, não para inspirar. Mas tem potencial, disse Larissa, examinando os projetos arquitetônicos espalhados por uma das mesas. Estas casas são para quem? Classe alta, respondeu Diego. Sempre construímos para quem tem muito dinheiro. Larissa estudou os projetos por alguns minutos. E se você construísse casas para famílias como a do Bento? Habitação popular de qualidade, projetos que ajudassem pessoas a realizarem o sonho da casa própria? Diego olhou para os projetos com olhos novos. Seria possível, murmurou. Margens menores, mas volume muito maior, e impacto social real. E você teria orgulho do que constrói, acrescentou Larissa. Imagina quantas famílias poderiam ter lares dignos se uma empresa do tamanho desta se dedicasse a isso. Foi naquele momento que Diego soube exatamente o que queria fazer. Não voltaria à empresa para reconstruir o que havia perdido. Voltaria para transformá-la em algo completamente novo, algo que honrasse tanto o empresário bem-sucedido que havia sido quanto o homem íntegro que se tornara. Larissa, disse ele pegando suas mãos, casa comigo. Ela o olhou surpresa. Diego. Sei que é cedo. Sei que ainda temos muito para descobrir um sobre o outro, continuou ele. Mas sei também que quero construir uma vida com você. Quero acordar todos os dias ao seu lado, enfrentar desafios juntos, celebrar vitórias juntas. Quero ser o homem que você me ensinou a ser. Larissa sentiu lágrimas nos olhos. É isso que você realmente quer? Ou está sendo impulsivo porque está empolgado com os planos para a empresa? É isso que eu mais quero na vida, respondeu Diego sem hesitação. A empresa, o trabalho, o sucesso ou fracasso, tudo isso são apenas detalhes. Você é a parte essencial. Larissa o beijou então, ali no meio do escritório vazio, cercados pelos projetos de um futuro que construiriam juntos. Sim, sussurrou contra os lábios dele. Sim, eu caso com você. E naquele momento, Diego Montenegro finalmente entendeu o que significava ser verdadeiramente rico. Não tinha nada a ver com conta bancária ou patrimônio. Tinha a ver com ter alguém ao lado que você ama mais que a si mesmo e que te ama exatamente como você é. O homem arrogante do elevador havia morrido definitivamente. Em seu lugar, havia nascido um homem que sabia que a maior fortuna do mundo estava no amor de uma mulher extraordinária que o havia ensinado a ser humano. Os 3 meses seguintes ao pedido de casamento
foram os mais intensos e transformadores da vida de Diego Montenegro. Ele havia retomado o controle da empresa, mas com uma visão completamente nova. Em vez de buscar contratos de luxo para a elite, redirecionou o foco para a habitação popular de qualidade. A transformação não foi fácil. Muitos funcionários antigos resistiram às mudanças. Alguns investidores se retiraram e Diego teve que reconstruir a reputação da empresa no mercado. Mas pela primeira vez em sua carreira, ele se levantava todos os dias com entusiasmo genuíno pelo trabalho. Como foram as reuniões hoje? Perguntava Larissa todas as noites quando ele chegava em casa. Difíceis, mas gratificantes, respondia Diego, abraçando-a na cozinha pequena que haviam transformado no centro de suas vidas. Conseguimos fechar contrato para 200 casas populares em Duque de Caxias. 200 famílias que vão ter casa própria, dizia Larissa, seus olhos brilhando de orgulho. Você está mudando vidas, Diego. O relacionamento entre eles havia crescido ainda mais sólido. Moravam juntos na casinha simples de Larissa, dividindo responsabilidades domésticas, planejando o futuro, construindo a intimidade profunda de duas pessoas que realmente se conheciam e se aceitavam. Diego havia insistido em mudar para um lugar maior, assim que a empresa se estabilizasse, mas Larissa se recusava. Esta casa tem história, dizia ela. Foi aqui que você aprendeu a ser feliz de verdade. Por que deixaríamos isso para trás? O casamento estava marcado para o sábado seguinte, numa cerimônia simples na igreja do bairro onde Bento morava. Seria uma festa pequena, apenas com amigos verdadeiros e familiares queridos. Nada de ostentação, apenas amor celebrado com simplicidade. Foi numa quarta-feira, 5 dias antes do casamento, que Valéria Montenegro reapareceu na vida de Diego de forma espetacular. Diego estava em seu escritório, analisando projetos habitacionais, quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Valéria entrou como se fosse dona do lugar, vestida com elegância cara, joias deslumbrantes e a postura confiante de alguém que havia planejado aquele momento cuidadosamente. "Olá, querido", disse ela, como se houvessem se despedido na manhã anterior. Diego levantou-se lentamente da cadeira, tentando processar a presença dela ali. "Valéria, o que você quer?" "Você parece bem", observou ela, ignorando a pergunta e examinando-o de cima a baixo. "O trabalho braçal te fez bem, mas másculo." "Responde minha pergunta", insistiu Diego friamente. "O que você quer?" Valéria se sentou na cadeira em frente à mesa dele, cruzando as pernas de forma calculada. "Vim fazer uma proposta de negócios. Não temos nada para conversar." "Temos sim", replicou ela, colocando uma pasta sobre a mesa. "Tenho investidores europeus interessados em financiar grandes projetos imobiliários no Rio de Janeiro. Estamos falando de 500 milhões de reais em investimento inicial." Diego olhou para a pasta sem tocá-la. E você é o único empresário do ramo que tem a reputação e a expertise para tocar um projeto desse porte, continuou Valéria. "Seria uma parceria lucrativa para ambos." "Por acaso você esqueceu que me roubou, me traiu e quase destruiu minha vida?" Valéria suspirou teatralmente. "Diego, isso é passado. Somos adultos. Podemos separar negócios de questões pessoais." "Questões pessoais?" repetiu Diego incrédulo. "Você chama nosso casamento de questão pessoal?" "Nosso casamento estava acabado há anos", disse ela com frieza. "Éramos incompatíveis em muitos aspectos, mas como parceiros de negócios, sempre funcionamos bem." Diego se levantou e caminhou até a janela, olhando para a vista da Baía de Guanabara. "Não estou interessado. Nem ouviu a proposta completa. Não preciso ouvir. Não trabalho mais com pessoas em quem não confio." Valéria se levantou também, aproximando-se dele. "Diego, seja prático. Este projeto pode te fazer voltar a ser o empresário mais importante do estado. Você pode ter tudo de volta. A mansão, os carros, o status, o respeito. Já tenho tudo o que preciso." "Aquela empregadinha?" disse Valéria com desdém. "Por favor, Diego, você está confundindo gratidão com amor. Ela te ajudou quando você estava vulnerável. É natural que sinta carinho, mas isso passa." Diego se virou para ela, os olhos faiscando de raiva.
Não fale de Larissa assim. Larissa? Valéria riu. Vocês são íntimos, então. Bem, espero que você tenha se divertido brincando de pobre. Mas agora é hora de voltar à realidade. Minha realidade é construir casas para famílias que precisam de moradia digna, disse Diego firmemente. Minha realidade é acordar ao lado de uma mulher que me ama pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Minha realidade é dormir com a consciência tranquila todos os dias. Que romântico, disse Valéria sarcasticamente. Mas quando a novidade passar, quando você se cansar de cozinhar sua própria comida e dividir um banheiro minúsculo, vai se lembrar do que perdeu. O que perdi foi tempo demais com uma pessoa superficial e calculista, replicou Diego. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Valéria estudou-o por um momento, percebendo que suas táticas habituais não estavam funcionando. Está bem, disse ela finalmente. Mas deixo a proposta em aberto. Quando você mudar de ideia, me liga. Não vou mudar de ideia. Veremos, disse Valéria com um sorriso que não transmitia nenhum calor. A propósito, soube que você vai se casar. Que interessante. Algo no tom dela fez Diego sentir um arrepio de apreensão. Valéria. Tchau, querido, disse ela, saindo do escritório com a mesma teatralidade com que havia entrado. Diego ficou sozinho, olhando para a pasta que ela havia deixado sobre sua mesa. Não a abriu. Em vez disso, a jogou no lixo e tentou voltar ao trabalho. Mas algo na visita de Valéria o deixava inquieto. Naquela noite em casa, Diego contou para Larissa sobre o encontro. Ela ouviu tudo em silêncio, observando a tensão crescente no rosto dele. Você está preocupado, observou ela. Estou, admitiu Diego. Valéria nunca faz nada sem ter certeza de que vai conseguir o que quer. E hoje ela parecia confiante demais. Confiante sobre o quê? Não sei. Mas ela não é o tipo de pessoa que aceita um não facilmente. Larissa pegou as mãos dele. Diego, nada que ela faça pode mudar o que temos. Você sabe disso, não sabe? Sei, disse Diego beijando-a suavemente. Mas promete que vai ter cuidado? Se ela aparecer perto de você... Vou ter cuidado, prometeu Larissa. Mas pare de se preocupar. Em 5 dias seremos marido e mulher. Nada nem ninguém vai mudar isso. Diego queria acreditar nessas palavras, mas algo em seu instinto o alertava que Valéria não havia aparecido apenas para fazer uma proposta de negócios. Havia algo mais em jogo. Na manhã de sexta-feira, véspera do casamento, Larissa saiu mais cedo que o usual para cuidar dos últimos detalhes da festa. Precisava buscar o bolo na confeitaria, conferir a decoração da igreja e finalizar alguns preparativos na casa de Bento, onde seria a recepção. Diego havia oferecido para acompanhá-la, mas ela insistira que ele ficasse no escritório, terminando um projeto importante. Quero que você se concentre no trabalho hoje, disse ela. Amanhã começamos nossa lua de mel e eu quero sua atenção completa. Por volta das 3 da tarde, Diego recebeu um telefonema que gelou seu sangue. Senhor Montenegro, disse uma voz que ele não reconheceu. Tenho algo que pertence ao senhor. Quem é? Isso não importa. O que importa é que sua noiva está conosco. O mundo de Diego desabou. O que vocês fizeram com ela? Por enquanto, nada. Mas isso depende inteiramente do senhor. O que vocês querem? 90% de todos os bens que o senhor recuperou nos últimos meses. Contas bancárias, imóveis, participações na empresa, tudo. Isso é impossível. Não tenho tanto dinheiro assim disponível. Tem até às 6 horas para arranjar, disse a voz friamente. E senhor Montenegro, nem pense em chamar a polícia. Temos olhos em toda parte. A ligação foi encerrada. Diego ficou paralisado por alguns segundos, tentando processar o que havia acontecido. Depois, numa explosão de energia desesperada, começou a fazer ligações. Primeiro para Carlos, seu irmão advogado. Preciso liquefazer todos os meus bens em 3 horas. Tudo. Diego, isso é loucura. Você perderia anos de trabalho. Carlos, eles têm Larissa. Vou pagar qualquer preço para tê-la de volta. Quem tem Larissa? Não sei, mas suspeito que Valéria está envolvida. Em 2 horas, Diego havia conseguido reunir 85% de seu patrimônio em transferências bancárias imediatas.
Vendeu ações por valores muito abaixo do mercado, hipotecou propriedades, liquidou investimentos. Não importava. Larissa valia mais que todo o dinheiro do mundo. Às 5h30 recebeu uma nova ligação com instruções para o local da troca. Era um galpão abandonado na zona portuária de Niterói, isolado e sem movimentação. Diego chegou ao local exatamente às 6h, com os documentos de transferência nas mãos. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o pulso nos ouvidos. O galpão estava escuro, apenas com algumas lâmpadas fracas criando sombras sinistras. Diego entrou lentamente, procurando por sinais de Larissa. Punctual como sempre, disse uma voz familiar. Valéria saiu das sombras, elegante mesmo naquele ambiente decadente. Espero que tenha trazido tudo o que pedi. Cadê Larissa? Exigiu Diego. Segura, por enquanto. Por que está fazendo isso? Valéria caminhou ao redor dele como um predador estudando sua presa. Porque você me humilhou, Diego. Porque escolheu uma empregadinha no lugar da mulher que construiu sua vida ao seu lado. Você destruiu nossa vida, replicou Diego. Você me traiu. Eu te libertei, corrigiu ela. Libertei você de uma vida que estava ficando pequena, mas em vez de me agradecer e voltar ainda mais forte, você escolheu brincar de pobre com uma mulher comum. Larissa não é comum, ela é extraordinária. É mesmo? Perguntou Valéria com um sorriso cruel. Vamos ver quanto ela vale para você. Um dos capangas trouxe Larissa de uma sala nos fundos do galpão. Ela estava pálida, mas ilesa, com as mãos amarradas, mas o espírito evidentemente intacto. Diego, gritou ela ao vê-lo, não faça o que eles estão pedindo. Está tudo bem, disse Diego, tentando se aproximar dela, mas sendo impedido pelos capangas. Vai ficar tudo bem. Documentos, exigiu Valéria, estendendo a mão. Diego entregou a pasta com todas as transferências bancárias e documentos de propriedade. Valéria conferiu rapidamente, satisfeita com o que viu. Perfeito, disse ela. Agora você está exatamente onde eu queria. Sem dinheiro, sem empresa, sem nada. Solte ela, exigiu Diego. Claro, disse Valéria. Mas primeiro quero que escolha. Escolher o quê? Ela ou sua empresa, explicou Valéria. Posso devolver seu dinheiro agora mesmo, você reconstrói tudo o que perdeu, volta a ser o homem poderoso que sempre foi. Ou pode ficar com ela e passar o resto da vida sendo um carregador de depósito. Diego olhou para Larissa, que balançava a cabeça desesperadamente. Não escolha por minha causa, implorou ela. Você trabalhou tanto para reconstruir a empresa? Larissa, disse Diego calmamente, você é minha empresa, você é minha vida, você é tudo. Ele se virou para Valéria. Pode ficar com o dinheiro, eu fico com ela. Que tocante, disse Valéria sarcasticamente. Mas ela já fez sua escolha também. Que escolha? Ela escolheu não ser mais um fardo em sua vida. De repente, as luzes se acenderam completamente e Diego viu que Bento e vários trabalhadores do depósito estavam entrando no galpão pelas portas traseiras. Eles haviam seguido pistas e rastreado o local usando o conhecimento das construções abandonadas da região. Solte ela agora, disse Bento firmemente. E Diego percebeu que seu amigo havia trazido uma pequena multidão de homens fortes e determinados. Na confusão que se seguiu, Larissa foi libertada e correu para os braços de Diego. Valéria tentou fugir, mas foi detida pelos homens de Bento até a chegada da polícia. Como vocês nos encontraram? Perguntou Diego, abraçando Larissa com força. Dona Socorro percebeu que Larissa não havia aparecido para buscar o buquê como combinado, explicou Bento. Quando ligamos e ninguém atendeu, começamos a procurar. E, felizmente, eu conheço todos os galpões abandonados desta região. Horas depois, na delegacia, Valéria foi formalmente presa por sequestro e extorsão. Os documentos de transferência foram declarados inválidos por terem sido obtidos sob coação e Diego recuperou todo o seu patrimônio. Mas quando saíram da delegacia já de madrugada, ele se virou para Larissa. Você sabe que eu falei sério, não sabe? Sobre você ser mais importante que qualquer dinheiro? Eu sei, disse ela, beijando-o suavemente. E é por isso que te amo tanto. Ainda vamos nos casar hoje? Perguntou Diego, olhando para o céu que começava a clarear.
Ainda vamos nos casar hoje, confirmou Larissa. Afinal, depois de tudo isso, só nos resta celebrar que o amor verdadeiro sempre vence no final. E ali, na frente da delegacia, com Bento e os amigos ao redor, Diego e Larissa souberam que haviam superado o maior teste que a vida poderia lhes apresentar. O resto seria apenas celebração. O casamento de Diego Montenegro e Larissa Silva aconteceu exatamente como planejado, apenas algumas horas mais tarde que o previsto. Depois de uma noite sem dormir na delegacia, eles voltaram para casa ao amanhecer, tomaram banho, vestiram suas roupas de casamento e se dirigiram à pequena igreja do bairro onde Bento morava. A cerimônia foi ainda mais bela por ter acontecido depois de tudo que haviam enfrentado. Quando Larissa entrou na igreja usando o vestido simples, mas elegante, que havia costurado ela mesma, carregando um buquê de flores colhidas do jardim de Dona Socorro, todos os presentes sabiam que estavam testemunhando o triunfo do amor verdadeiro sobre todas as adversidades. Padre Antônio, que conhecia Larissa desde criança, conduziu a cerimônia com lágrimas nos olhos. Raramente vejo um casal que passou por tantas provações e ainda assim escolhe construir uma vida baseada no amor e na simplicidade, disse ele durante a homilia. Diego e Larissa nos ensinam que a maior riqueza não está no que acumulamos, mas em como compartilhamos nossa vida com quem amamos. Diego estava radiante quando disse seus votos. Larissa, você me ensinou que existem duas formas de ser rico na vida: ter tudo e precisar de mais, ou ter pouco e perceber que é suficiente. Com você descobri que quando temos amor verdadeiro temos tudo. Prometo te amar, te respeitar e construir com você uma vida baseada nos valores que você me ensinou: bondade, humildade e generosidade. Larissa, por sua vez, falou com a voz embargada de emoção. Diego, quando nos conhecemos no elevador, eu vi um homem perdido na arrogância. Hoje, vejo o homem mais íntegro que conheço. Você provou que é possível mudar, crescer e se tornar a melhor versão de si mesmo. Prometo caminhar ao seu lado, apoiar seus sonhos e construir juntos uma família baseada no amor e na verdade. A festa de casamento foi realizada no quintal da casa de Bento, decorado com bandeirinhas coloridas e mesas improvisadas. Dona Socorro havia coordenado toda a comunidade para preparar um banquete delicioso com comidas típicas. Havia feijoada, farofa, vinagrete, pão de açúcar feito pelas vizinhas e os famosos brigadeiros que Diego havia aprendido a fazer. A primeira dança dos noivos foi ao som de uma música sertaneja, tocada por um trio de sanfona, zabumba e triângulo formado por moradores do bairro. Diego, que nunca havia dançado música popular em sua vida, se deixou levar pela alegria do momento e pelos braços amorosos de sua esposa. Está feliz? Perguntou Larissa enquanto dançavam. Mais feliz do que jamais imaginei que fosse possível, respondeu Diego, girando-a delicadamente. Você transformou minha vida em algo que vale a pena ser vivido. A festa se estendeu pela noite toda, com crianças correndo pelo quintal, homens jogando dominó, mulheres trocando receitas e histórias. Era o tipo de celebração que Diego jamais havia experimentado em seu mundo anterior, mas que agora reconhecia como a forma mais genuína de felicidade. Durante a lua de mel que passaram numa pousada simples em Búzios, Diego e Larissa conversaram longamente sobre seus planos para o futuro. Decidiram manter a casa pequena onde haviam aprendido a ser felizes juntos, mas expandindo-a gradualmente conforme a família crescesse. Quero pelo menos 3 filhos, disse Larissa, deitada na areia da praia ao pôr do sol. Só 3? Brincou Diego. Eu quero uma casa cheia de risadas de criança. E eu quero que elas cresçam conhecendo o valor do trabalho honesto, acrescentou Larissa. Que saibam que felicidade não vem do que se tem, mas de como se vive. Vão conhecer, prometeu Diego. Porque vão crescer vendo os pais trabalharem juntos, construindo coisas importantes, ajudando outras famílias a realizarem seus sonhos. Quando voltaram da lua de mel, Diego implementou mudanças ainda mais profundas na empresa. Criou um programa de financiamento próprio para famílias de baixa renda, facilitando o acesso à casa própria. Estabeleceu uma creche dentro da empresa para os filhos dos funcionários. Instituiu participação nos lucros para todos os empregados,
desde o porteiro até os engenheiros. Uma empresa é uma família grande, explicou Diego para Larissa durante uma visita ao novo escritório, que agora tinha plantas nas mesas, fotos das famílias dos funcionários e um ambiente muito mais acolhedor. Se cuidamos bem de nossa família empresarial, ela cuida bem de nossos clientes. A transformação da Montenegro em Associados chamou a atenção de toda a mídia especializada. Diego foi convidado para dar palestras sobre responsabilidade social empresarial, sustentabilidade e humanização das relações de trabalho. Mas ele sempre fazia questão de dividir o crédito. Tudo o que aprendi sobre valores verdadeiros, dizia ele nas entrevistas, aprendi com minha esposa e com os trabalhadores que me ensinaram o significado da dignidade no trabalho. 15 meses após o casamento, numa manhã dourada de dezembro, Larissa anunciou a primeira gravidez durante um café da manhã especial que havia preparado. Sobre a mesa, além do pão caseiro e das frutas frescas, havia um pequeno sapato de bebê amarelo. Diego olhou para o sapato, depois para Larissa, e seus olhos se encheram de lágrimas. É sério? Muito sério, respondeu Larissa radiante. Vai ser papai, Diego Montenegro. Diego a pegou nos braços e a girou pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um bebê, repetia ele. Nosso bebê. A gravidez foi tranquila e feliz. Diego acompanhou Larissa em todas as consultas médicas, montou o quarto do bebê com as próprias mãos, leu livros sobre paternidade e se preparou para ser o pai que ele próprio gostaria de ter tido. Diego Júnior nasceu numa madrugada de setembro, pesando 3,4 kg, com os olhos escuros da mãe e o sorriso determinado do pai. Quando o médico colocou o bebê nos braços de Diego, ele sentiu uma emoção tão intensa que mal conseguia falar. Oi, campeão, murmurou ele para o filho. Eu sou seu papai e prometo que vou te ensinar tudo sobre ser um homem bom, íntegro e feliz. 18 meses depois, nasceu Maria Larissa, uma menina esperta e risonha que completou a família de forma perfeita. A casa pequena havia sido expandida com mais 2 quartos, um quintal maior onde as crianças pudessem brincar e uma varanda onde a família se reunia todas as tardes. A empresa continuou prosperando sob a nova filosofia. Em 3 anos, a Montenegro em Associados havia se tornado referência nacional em habitação popular de qualidade. Ganharam prêmios de responsabilidade social, certificações de sustentabilidade e, mais importante, a gratidão de milhares de famílias que realizaram o sonho da casa própria através de seus projetos. Quantas casas já construímos? Perguntou Larissa numa tarde, enquanto organizavam os brinquedos das crianças na sala. Mais de 5.000 em 3 anos, respondeu Diego com orgulho. 5.000 famílias que agora têm um lar. Você se lembra daquele homem do elevador? Perguntou Larissa sorrindo. Aquele que achava que pessoas como eu deveriam manter distância? Aquele homem não existe mais, disse Diego puxando-a para um abraço. Aquele homem era vazio, perdido, infeliz. Este aqui é completo. Era uma manhã ensolarada de domingo, 3 anos e meio depois daquele primeiro encontro no elevador, quando Diego acordou com o barulho de risadas vindas do quintal. Larissa ainda dormia ao seu lado, exausta depois de uma semana intensa, cuidando das 2 crianças pequenas e ajudando com os projetos da empresa. Diego se levantou silenciosamente e foi até a varanda. Bento havia chegado cedo com a família para o tradicional almoço dominical. Diego Júnior, agora com 2 anos e meio, estava no colo de Bento, fascinado com as histórias que o avô adotivo contava. Maria Larissa engatinhava no gramado, supervisionada por Dona Socorro. Era a cena mais bonita que Diego jamais havia visto. Sua família de sangue misturada com sua família de coração. Crianças brincando livremente, o aroma de comida caseira vindo da cozinha, o som de conversas alegres e descontraídas. Você está radiante, disse Larissa aparecendo ao lado dele na varanda. Estou observando nossa vida, respondeu Diego, e percebendo que não trocaria um único dia desta felicidade por toda a riqueza que já tive. Nem eu, concordou Larissa, apoiando a cabeça no ombro dele. Você sabe que me sinto orgulhosa de você todos os dias? Por quê? Porque você provou que é possível mudar completamente, que é possível escolher ser melhor.
Você se tornou o homem que sempre soube que podia ser. Diego beijou o topo da cabeça dela, respirando o perfume simples que usava, o mesmo perfume que havia sentido no cachecol que ela lhe dera naquela primeira noite fria na festa junina. Papa! Gritou Diego Júnior, correndo em direção à varanda com os braços estendidos. Diego desceu e pegou o filho no colo, sentindo o peso perfeito da criança em seus braços. Oi, campeão. Dormiu bem? Brincar, disse o menino, apontando para o quintal, onde Maria Larissa continuava explorando o mundo ao seu redor. Vamos brincar sim, prometeu Diego. Mas primeiro, vem cá que o papai quer te contar uma coisa. Diego se sentou no gramado com o filho no colo, observando Larissa se juntar a eles com Maria Larissa nos braços. O papai quer contar para vocês como conheceu a mamãe, disse Diego, olhando para os olhos curiosos do filho. Foi numa manhã muito especial num elevador de um prédio grande. E sabe o que aconteceu? O quê? Perguntou Diego Júnior, fascinado. A mamãe ensinou para o papai que ser rico não é ter muito dinheiro. Ser rico é ter uma família que ama você, amigos verdadeiros, trabalho que faz a diferença na vida das pessoas e um coração cheio de amor para dividir. E agora? Perguntou o menino. Agora somos a família mais rica do mundo inteiro, disse Diego, abraçando todos eles ao mesmo tempo. Larissa olhou para o marido, vendo nos olhos dele a mesma paz que Bento havia descrito anos antes na obra. A tranquilidade de quem deita a cabeça no travesseiro todas as noites, sabendo que viveu o dia de forma íntegra. Naquela tarde, enquanto toda a família almoçava na varanda cercada de plantas que Larissa cultivava, Diego Montenegro olhou ao redor da mesa e finalmente compreendeu o verdadeiro significado da palavra riqueza. Não estava nos milhões que um dia possuíra. Não estava no status social ou no reconhecimento profissional. Estava ali, naquela mesa simples, rodeada de pessoas que o amavam pelo que ele era, não pelo que podia oferecer. Estava na risada de Diego Júnior tentando comer feijão sozinho. Estava no sorriso banguela de Maria Larissa, descobrindo o sabor de uma banana. Estava na mão de Larissa, entrelaçada com a sua. Estava na sabedoria tranquila de Bento e na generosidade incansável de Dona Socorro. Você está feliz? Perguntou Larissa baixinho apenas para ele ouvir. Completamente, respondeu Diego. Pela primeira vez na vida estou completamente feliz. E era verdade. O homem arrogante que havia se limpado de nojo no elevador havia morrido para sempre. Em seu lugar, havia nascido um homem que sabia que a maior fortuna do mundo era ter alguém para amar e ser amado em troca. Um homem que descobrira que felicidade não se compra, se constrói. Tijolo por tijolo, beijo por beijo, dia após dia, com as pessoas certas ao lado. Quando o sol se pôs sobre Niterói naquele domingo perfeito, Diego e Larissa colocaram as crianças para dormir juntos, leram uma história para Diego Júnior e cantaram uma canção de ninar para Maria Larissa. Depois, sentaram-se na varanda pequena da casa que haviam transformado em lar, observando as estrelas que testemunharam toda a jornada deles. Obrigado, disse Diego de repente. Por quê? Por me ensinar a ser humano, respondeu ele. Por me mostrar que existe uma forma diferente de viver. Por me amar quando eu não merecia. Por construir comigo a família mais linda do mundo. Obrigada a você, disse Larissa, por provar que as pessoas podem mudar, que amor verdadeiro pode transformar qualquer coisa e que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas dos piores momentos. Eles se beijaram, então, sob as mesmas estrelas que brilhavam sobre Niterói na noite em que se reencontraram na festa junina, sabendo que haviam construído algo muito maior que um casamento ou uma empresa bem-sucedida. Haviam construído um legado de amor, dignidade e esperança que seria passado para seus filhos. E dos filhos para os netos, provando que a verdadeira riqueza não está naquilo que acumulamos, mas naquilo que somos capazes de dar e compartilhar com as pessoas que amamos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Diego e Larissa tenha tocado seus corações. Uma história sobre transformação, sobre como o amor verdadeiro pode mudar uma pessoa completamente, sobre como a verdadeira riqueza está nas coisas simples e genuínas da vida. Para continuar recebendo histórias emocionantes como esta,
Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Deixem aqui nos comentários de que cidade vocês estão ouvindo esta história. Adoramos saber até onde nossos conteúdos chegam. E se esta narrativa os emocionou, deixem seu like que nos motiva a continuar criando histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Até a próxima!